quero se apresentar aqui, ó, minha querida e amada Cátia, como a senhora colocou muito bem, né? Coração ensinado e cheio de amor. Aquela é a pastoria, entendeu? Tem um coração igual ao teu, Cátia. Nunca vi uma pessoa que amar tantas crianças, entendeu? E a Cátia, quando começou no ministério, ela sempre teve um profundo amor, né? O xodó dela, entendeu? Eram as crianças, né? Sabe? E ainda embora, né, esteja agora pastoreando, né, no nível, né, maior, entendeu? Pastoreando não somente as crianças, entendeu? Mas as crianças sempre esteve no coração dela, sabe? Por isso que colocou, né, o coração ensinando cheio de amor. Eu quero dizer que Deus ama muito para nós. Viu? Nós falamos juntos, né? As pessoas assim, te conhecem, entendeu? Sabe? A sua família, né? O pastor Jorge, você, e tudo que vocês representaram, foram para nós, e a ligação para nós, né? Seja bem-vinda, esteja à vontade, a casa é nossa, a casa é sua, amém? Seja batendo, amém? Como é o mês da mulher, né? Eu quero homenagear você com o livro, você que representa todas as mulheres dessa igreja. Se você já tiver esse livro, você pode dar de presente a alguma discípula. Eu botei a dedicatória no cartãozinho abaixo. Amém? Esse livro é de um autor que eu gosto muito e a gente acaba sempre dando aquilo que a gente mais gosta, né? Então, que Deus abençoe. Já leu esse livro? É bênção. Meu, né? Engraçado, né, que eu estava falando, na semana passada, nós fizemos algo assim, sabe, diferente, casa. Eu estava em casa, eu estava arrumando as minhas coisas, e de repente eu vi que tinha uma blusa, sabe quando você compra, quando você ganha, que fica ali guardadinha, e você nunca usou? E Deus falou assim, ó, sabe essa blusa que você acha linda, que você nunca usou, você vai dar de presente. Eu falei, puxa, mas é esse? Ele me mostrou, e você vai dar para aquela pessoa. Eu falei, puxa, mas tem certeza? Aí quando eu fui dar o presente, né, eu quase que dei uma puxadinha assim, brincadeira, né? E eu falei, né, irmãos, olha, se você for em casa, entendeu? Se você abrir os seus armários, abrir sua gavetinha e ver algo que está ali, sabe, guardado, que você comprou, sabe, aquele que está guardado, porque não é para você dar. Amém, querido? Né? E como você já me deu essa liberdade, né, de dar algo, entendeu? Eu também ganhei esse livro também de presente, o cartão vai ser meu. Muito bom, ele é excelente, entendeu? Nunca desiste dos seus sonhos, né? Tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer. Amém, querido? Seja bem-vindo. Minha agenda está caindo aqui. Só um minuto. Graça e paz, igreja do avivamento. Shalom Aleichem. Amém? Que a paz esteja sobre todos vocês. Vamos levantar as nossas mãos, vamos orar. Pai, nesta manhã, Senhor. Oh Deus, queremos te agradecer por tudo, Pai. Oh Deus, como é bom, Senhor, já se levantar logo pela manhã, Senhor. Oh Deus, e adorar o teu santo nome, Senhor, consagrando as nossas vidas no teu altar. Oh Deus, nesta hora eu te peço, Senhor, continua agindo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, derramando o teu poder, das tuas infinitas misericórdias, Pai. Oh Deus, pelo poder que há no nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Oh Deus, vem, Senhor. Oh Deus, os nossos corações, Senhor. Continua, Senhor, a tua boa e perfeita e agradável obra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, deixou passando todos os argumentos contrários. E eu declaro, Pai, oh Deus, fala, Senhor, conosco, para a honra e glória que há no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Como aqui, né, vocês estão em tempo de colheita, vire-se para o seu irmão, para a sua irmã e diga: levanta-te. É tempo de conquistar. Mas dessa forma você não vai conquistar nada. Amém? Tem que ter mais uma determinação na coisa aí. Amém? Levanta-te. É tempo de conquistar. Vamos abrir lá em Marcos 5.
34. Eu já estou precisando agora, né? De um óculos ali. Amém? Faz parte. Aleluia. 25 ao 34. Isso está escrito assim. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na orla de suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar na orla de suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do teu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saída, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe seus discípulos: vês a multidão que te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Quantos pode dizer graças a Deus? Eu sei que os irmãos estão com calor, mas eu vou pedir que diga ventiladores, porque minha pregação vai tomar asas aqui daqui a pouco. Amém? Eis hoje eu começo com um pensamento. Amém? Pessoas vitoriosas não são aquelas que fazem o que podem, mas sim aquelas que fazem o que for necessário. Amém? Você pode repetir essa frase nesta manhã? Pessoas vitoriosas não são aquelas que fazem o que podem, e sim aquelas que fazem o que for necessário. E a questão é: você é capaz de fazer o que for necessário para alcançar sua conquista? Amém? Quando nós lemos esse texto, parece até que aconteceu em alguns poucos instantes, mas a verdade é que foram 12 anos. Quantos anos foram? 12 anos. 12 anos de aflições, de sofrimentos, 12 anos de impossibilidades, de amarguras, 12 anos de uma vida arrastada, limitada, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque aquela mulher, ela já havia gastado tudo o que ela tinha. Ela já tinha feito tudo, tudo que ela podia fazer. Amém? Ela já tinha feito tudo o que ela podia fazer e nada. A situação continuava a piorar. Filho, eu diga misericórdia. Misericórdia. Até que algo aconteceu. O que aconteceu? Ela ouviu dizer que Jesus iria passar por aqui. Ela ouviu de Jesus, ela creu e ela tomou uma decisão. Que decisão ela tomou? Ela tomou uma decisão, né, que ela nunca tinha tomado. Ela nunca tinha feito isso. Ela decidiu então enfrentar a multidão. Ela decidiu enfrentar os seus medos. E ela decidiu enfrentar o calor do deserto. Amém? Há 12 anos que ela já tinha feito tudo o que podia. Ela não podia mais perder tempo. Agora ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para ela alcançar a sua conquista. Amém? E ela se recompôs, né? Sabe aquele dia do basta? Tem sempre uma hora que nós temos
E ela dizia: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. E ela saiu determinada a fazer aquilo, a tocar nas vestes de Yeshua. Uma coisa que nós não podemos esquecer: toda vez que você recuperar a sua esperança, Deus vai colocar nas suas mãos uma nova estratégia para a conquista. Amém? Quantos recebem nessa manhã? Deus vai derramar novas estratégias para a conquista. Amém? Mas qual era a estratégia? Ela sabia, né? Algumas traduções bíblicas diz que ela tocou nas vestes de Jesus, mas na original diz que ela tocou na orla de suas vestes. E vocês vão entender que isso faz toda uma diferença. Ela não tocou em qualquer lugar das vestes de Jesus. Ela estava determinada. Ela tinha um objetivo. Ela tinha um alvo. Qual era o alvo? Tocar na orla das vestes de Jesus. Por quê, queridos? Porque ela sabia que era ali, na orla das vestes de Jesus, que estavam as franjas sacerdotais, que em hebraico se diz tzit. Amém? Você pode repetir isso? Tzit. Amém? Então, a tzit do sacerdote era a parte mais importante. Era uma parte sagrada das vestes sacerdotais. Por quê? Porque simbolizava pureza, restauração e obediência aos princípios de Deus. E ela falou: não, é lá. Meu alvo é lá. Amém? E aquela mulher, ela ousou. Por quê? Porque ninguém nunca havia feito isso. Porque a tzit do sacerdote, ela servia para que o povo fosse caminhando e olhando para a tzit. E dessa forma, então, o povo se lembrava que precisava cada dia ser purificado, a cada dia ser restaurado. E a cada dia eles precisavam obedecer os mandamentos de Deus. Mas ninguém nunca havia ousado tocar na tzit do sacerdote. E ela ousou, ela foi além. Por quê? Porque ela sabia que fluxo de sangue era simbolizava em Israel como uma impureza ritual. E ela pensou dentro dela: não, já estou assim há 12 anos, eu preciso fazer algo mais, eu não posso fazer a mesma coisa que todo mundo faz, eu preciso fazer diferente. E lá foi. Eu não vou somente olhar, eu vou tocar na tzit de Yeshua. E assim ela fez. Ela foi por trás e tocou na orla das vestes de Yeshua. Amém? E o que aconteceu? E o que aconteceu com ela? Foi curada. Alcançou a sua conquista. Quantos podem dar uma palavra do Senhor? Amém? Nesta manhã. Aleluia. Toda vez que nós alcançamos uma vitória, uma conquista, é motivo de aplauso, júbilo. O povo de Israel, eles sempre entenderam muito bem essas coisas. Eles sempre se rejubilavam, eles dançavam, Davi dançava, Miriam tocava o tamborim. A cada conquista eles valorizavam muito as pequenas coisas que fazem toda uma diferença. E muitas das vezes nós perdemos, deixamos de valorizar as pequenas coisas, porque são tantas coisas que acontecem que a gente acaba às vezes dando mais valor às coisas ruins do que às coisas boas. Amém? Mas Jesus, ele veio para mudar esse quadro. Amém? Para nos trazer de volta ao propósito. Vem para o teu irmão e diga assim: eu tenho que tomar cuidado com o buraco que tem aqui. Diga para o teu irmão que diga assim: existe um preço
existe um preço. Amém? Porém, lá em João 10:10, a primeira parte, diz que o ladrão, ele vem, se não a matar, roubar e destruir. Amém? Qual é a primeira coisa que o adversário, esse ladrão, ele vem fazer? Ele vem matar a sua fé. Ele vem roubar a sua esperança. E em terceiro, ele destrói os seus sonhos. Diga misericórdia. Está amarrado. Mas por que ele faz isso? Porque ele é um estrategista. Ele quer roubar a sua conquista. Amém? Ele quer roubar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e a tua herança. Então ele é um estrategista. Então por que ele primeiro mata a fé? Queridos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode declarar isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, ele rouba a tua esperança. Por quê? Porque sem esperança, sem motivação para avançar, você não tem esperança, você não tem mais ânimo para nada. Teve uma coisa lá em Jeremias 37:11. Deus estava falando, para Jeremias sobre os ossos que estavam secos, e os ossos falaram, os nossos ossos se secaram e a esperança se foi e nós estamos cerrados. Quer dizer, se foi a fé, se ressecou tudo, e a esperança logo se acabou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há esperança. Amém? E a terceira coisa da estratégia de Satanás é roubar os seus sonhos. Porque os sonhos são as estratégias de Deus para a sua conquista. Amém? Quantos recebem? Amém? Você já deve ter ouvido várias vezes por aí se dizer que quando uma pessoa deixa de sonhar, ela assina o seu atestado de óbito. Amém? Isso é verdade. Mas tem a outra parte de João 10:10 que diz assim: mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Amém? Aleluia. Jesus, ele vem para te fazer sonhar novamente. Jesus vem na sua vida para restaurar os seus sonhos, para colocar um brilho nos teus olhos. Amém? Porque o que é ter uma vida em abundância? É ter uma vida cheia de sonhos, cheia de projetos de Deus. Amém? Quantos recebem nessa manhã? Mas o que eu quero perguntar à igreja? O que tem impedido a sua conquista? O que tem impedido a sua conquista? A multidão tem impedido a sua conquista? Seus medos? O calor do deserto? A multidão fala das dificuldades da vida, as situações adversas que de repente se levantam e você fica sem saber o que fazer, como agir, como reagir. Seus medos são as dificuldades interiores que nos acabam fazendo levantar situações que nos paralisam. O calor do deserto. Calor do deserto lembra o quê? Desconforto. Você está sentindo desconfortável, você não tem mais atitude, você não consegue mais ter atitude. Porque você absorveu um comodismo, conformismo, você não consegue mais ter essa atitude para ousar, para fazer a diferença, para ir além. Amém? Mas às vezes o nosso maior problema não é nem mesmo a multidão, nem mesmo os nossos medos, nem mesmo o calor do deserto.
quando nós começamos a achar que tudo está bom. Tudo está bom. Querido, se tudo está bom, o que você precisa fazer mais? Você não precisa se esforçar, não precisa fazer mais nada, tudo bom. Você está bem, está tudo bom. Mas o bom está no campo das coisas que você pode ver e no campo das coisas daquilo que você pode fazer. Por isso que o maior inimigo do muito bom é o bom. Deus não tem apenas o bom para a sua vida. Deus tem o muito bom. Amém? O muito bom. A palavra diz lá em Coríntios 2:9 que o que Deus tem para você que Ele ama tanto é aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e ainda nem penetrou o seu coração. São as coisas fabulosas do Pai que ama. Do Pai é a excelência de Deus para manifestar, para se manifestar na sua vida. Amém? Mas para isso você precisa tomar uma atitude. Amém? Vire seu irmão e diga: Deus tem mais para você. Tem mais que o bom. Deus tem o muito bom. E isso fala, o muito bom de Deus fala da excelência. Amém? Mas esta excelência aqui de Deus que está sobre você, você só vai tomar posse quando você decidir só não fazer mais aquilo que você pode, mas quando você decidir fazer aquilo que for necessário. Amém? Quantos podem dizer aleluia? Você recebe essa palavra nessa manhã, queridos? Amém? Então decida fazer o que for necessário para a sua vida. Amém? E nesta manhã eu quero dar alguns passos. Amém? Alguns passos para que você tenha facilidade de fazer o que for necessário e alcançar a sua conquista. Amém? Quantos querem saber quantos são esses passos? Na verdade, são 5 passos. Amém? E o primeiro passo é: ande por fé. Amém? Você pode repetir? Ande por fé. Mas você está repetindo muito sem fé. Vamos repetir com fé. Amém? Você não é um crente de pouca fé. Amém? Você é um crente de fé. Então, ande por fé. Ande por fé. 1 Coríntios 5:7, Paulo estava dizendo aos coríntios, porque nós andamos por fé e não por vista. Em Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Um dia eu estava assistindo a R.R. Soares. Eu não tenho nada na televisão, você tem que procurar alguma coisa que edifique. E ele disse uma frase muito interessante, que eu guardei no meu coração. Ele disse que andar por fé é como andar de bicicleta. Você não pode parar, porque se você parar, você vai ter que descer dela. Amém? Vou repetir, se você não captou a mensagem: andar por fé é como andar de bicicleta. Se você parar, você vai ter que descer dela. Então você não pode parar. Ele para o seu irmão dizer: não pare, meu irmão. Fé fala de constância. Amém? Nós precisamos ter uma vida constante na presença de Deus. Amém? E nós precisamos nos agarrar nas promessas. Vamos lá abrir lá em 1 Coríntios 15:58. 1 Coríntios 15:58. A palavra
palavra de Deus diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quantos pode dizer glória a Deus? Então, queridos, primeiro passo: ande por fé. Amém? A fé te faz ser constante. Por isso, a fé te faz conquistar. Amém? Segundo passo: pague o preço. Qual é o segundo passo? Pague o preço. Se esforce. Amém? Nós precisamos nos esforçar. Quando pintar aquela preguiça, aquele medo, aquele desânimo, o que nós precisamos fazer? Ao invés de desistir, ao invés de nos vermos totalmente paralisados, precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Amém? Precisamos aprender a aplicar Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Precisamos, dependendo das situações, podemos aplicar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal algum. Ou o Salmo 91. Quem sabe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente, descansará. Amém? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém? Para cada situação que se levantar na sua vida, existe uma promessa de Deus que você precisa aplicar. Amém? Queridos, ninguém pode falar, mas eu sou crente, eu não tenho medo. Nós somos seres humanos, não somos super-homens nem mulheres maravilhas. O que a palavra de Deus nos assegura é que nós não podemos alimentar o medo, mas o medo todo mundo tem. Amém? Nós não podemos nos ver paralisados. O medo não pode te impedir de conquistar. Amém? Eu tenho medos. Por exemplo, eu tenho medo, muito medo de andar de avião. É uma loucura. Vocês não imaginam a minha situação. Mas em 2005, não sei se foi no começo de 2005 ou no final de 2004, eu estava sentada assistindo o jornal Hoje e apareceu o presidente da República, o Lula, na época, e sua esposa entrando no avião. E eles se sentaram e ela estava amedrontadíssima. Ela se tremia e segurava nas mãos do Lula. E eu fiquei olhando naquela situação, pensando assim: eu nunca quero andar de avião. E Deus falando naquela época a mim: você vai andar. E muitas vezes eu falei: isso é coisa da minha cabeça, está amarrado. E 2005 foi a primeira vez que eu tive que andar de avião. Foi para Porto Seguro, 40 minutos, não, 1h30 mais ou menos. Queridos, eu fui andando, a plataforma do avião, e tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E ainda me colocar sentado longe do meu esposo, do outro lado. Eu tive que fazer a correntinha, Tive que dar a mão a ele, ele ficou do lado e a gente fechou o corretor, porque senão não ia dar para mim. Na primeira vez, eu te expliquei que eu fui orando em línguas. Mas fui. Amém? Isso é que te faz ser mais do que vencedor. Você tem limite, você é limitado. Mas o teu Deus é ilimitado. Amém? E com Deus você pode fazer qualquer coisa. Amém? Pensa que Deus só fez isso comigo. Em 2007 mandei 4 vezes de avião. Eu fui para o Porto Seguro, fui para Manaus, e Deus foi aumentando gradativamente, 1h30, depois Manaus 6 horas, e aí depois eu fui para Israel. Você imagine que luta.
palavras, tá? E aplicando a palavra, né? Eu acho que nesse dia eu apliquei quase a Bíblia inteira. Amém? Mas fui, amém? Então, queridos, o que importa, né? O que te dificulta não é ter alguma limitação, por exemplo. O que te prejudica não é, por exemplo, quando você tem uma preguiça, ou quando você tem um eventual medo, ou um desânimo. Você só não pode paralisar. Amém? Porque Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Isso tem que fazer parte da nossa vida. Ser cristão não é uma religião, é um estilo de vida. E se você não consegue aplicar a palavra de Deus na sua vida, como você vai viver? É impossível. Amém? É impossível. Você pode declarar, Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, mais forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora traga lá no inferno. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quantos podem dar uma aplauso por isso? Aleluia. Então precisamos aprender a pagar o preço. Nem sempre nós estamos dispostos. Nem sempre nós estamos até bem de saúde. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Você aplica a palavra de Deus na sua vida e você toma uma atitude. Não adianta você falar se você não der um passo. Amém? Então pague o preço. Aleluia. Terceiro passo: valorize as coisas simples. Qual é o terceiro passo? Valorize as coisas simples. Valorize as coisas simples. Lá em Mateus 6, 28, Jesus está assim: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Por que Jesus queria tanto com isso? Em dizer isso, né? Jesus, sendo um homem tão ocupado com tantas coisas, ele então para os seus discípulos e fala: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Queridos e queridas, Jesus não queria só nos alertar contra a ansiedade. Amém? Ele não queria só isso. Também ele queria nos alertar contra a ansiedade. Hoje nós vemos que a ansiedade é um mal, né, que consome as vidas. Mas Jesus, ele sempre vai além. Amém? Ele desejava despertar na vida dos seus discípulos e na sua vida o valor pelas coisas simples. Porque assim como seus discípulos, hoje ainda nós não sabemos extrair prazer dos pequenos momentos da vida. E muitas das vezes eles passam tão rápido, né? Por exemplo, os filhos crescem tão rápido, mas nós temos uma tendência tão grande de valorizar sempre aquilo que é ruim, aquilo que é cansativo, aquilo que é desagradável, né? Dá trabalho, não consigo dormir. E os filhos crescem. E quando crescem, a gente sente tanta falta, vê o tempo que perdeu, não é verdade? Né? Então são as coisas simples que Deus, ele trouxe, né, de uma forma tão especial para as nossas vidas, para nos dar prazer. Amém? Então valorize, aprenda a valorizar as coisas simples. Um exemplo, às vezes nós somos tão estranhos, porque o ser humano é estranho, queridos. Deus tem que ter uma paciência enorme conosco, né? Até as coisas que seriam um privilégio. Amém? E as mulheres vão saber o que eu estou falando. Às vezes se torna tão desagradável. Ninguém quer tocar no assunto. Isso mais mulheres, né? Fazer aniversário. Ninguém gosta de falar a idade que tem. Todo mundo, né? Fazendo ano, perguntar. Às vezes parece até uma indiscrição. Você saber a idade, né, do outro. Por quê?
que, queridos, nós achamos dessa forma? Deus te deu o privilégio, a oportunidade de viver. Cada ano que passa, você tem a oportunidade de ser mais feliz, de ser um pouco melhor. Você tem a oportunidade de conquistar aquilo que você não conquistou. Se você não fizer ano, quando você parar de fazer ano, é porque Deus te recolheu, você morreu. Aí não pode mais, entendeu? Então nós precisamos, como Romanos 12:2, né? Não nos conformar com o mundo, não nos conformar com a nossa vida, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Se verdadeiramente nós queremos experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Então fazer anos é muito bom. Amém? Hoje eu tenho essa consciência e eu gosto de falar. Em 1 de março fiz 42 anos. Amém? E é muito bom fazer anos. Eu espero fazer ainda muitos anos. Eu espero chegar até onde Jesus chegou e mais, porque ela também vai além. Amém? Eu espero. Amém? Eu quero ter projetos e meus sonhos. Eu já vi um filho casar, quero ver o outro, quero ver meus netos. Eu quero ver o reino de Deus crescendo, se expandindo. Né? Com quem Deus conta comigo, Deus conta contigo. Amém? Quantas vezes nós perdemos tanto tempo? Deus não te deu vida para você viver a vida como se fosse uma florescer. Que quando cai da árvore ninguém vê mais. Não precisa mais nada. Amém? Deus quer revolucionar o seu entendimento desses dias. Amém? Quantos percebem? Valorize as coisas simples. Aleluia. 4. Assuma a sua responsabilidade. Qual é o quarto passo? Assuma a sua responsabilidade. Por alguns momentos, Jesus, é claro que Jesus, ele sabia quem tinha que tocar. Amém? Mas ele muitas vezes não, todas as vezes, Deus sabe o que você precisa. Mas você precisa falar, eu quero, eu preciso. Senhor, vem, toca, Senhor, faz. É isso que Deus quer. Muitas vezes nós perdemos as nossas conquistas. Por quê? Porque não assumimos responsabilidades que Deus coloca nas nossas mãos. Né? Então, Jesus, ele por alguns momentos, quem ele tocou? E os discípulos olharam para ele, mas mestre, você está no meio da multidão, todo mundo te toca, todo mundo te aperta e você quer saber quem te tocou. E aquela mulher, ela tinha sido curada, ela recebeu a bênção. Ela conquistou, aquele foi o dia da grande conquista daquela mulher. Ela ficou atemorizada, ela ficou com medo. E ela falou, foi eu. Porque você imagina, ela foi ousada por isso. Ninguém nunca tocou numa parte tão sagrada do sacerdote. Ela já pensou, podia ser fulminada ali. Mas não é, né? São medos. Às vezes nós levantamos fantasmas, né? E nos impede de assumirmos a nossa responsabilidade. Mas aquela mulher foi lá e disse, foi eu, Senhor. E o que o Senhor falou para ela? O que Jesus falou? Vai em paz. Amém? A tua fé te salvou. Amém, queridos? Então, assumir responsabilidade. Né? Nós precisamos, a responsabilidade nos ajuda a conservar as nossas conquistas. A pior coisa não é não conquistar. Todo mundo deseja conquistar. Amém? Mas a pior coisa que pode acontecer não é não conquistar. A pior coisa que pode acontecer é quando você conquista e quando você perde a sua conquista. Amém? Jesus nos chama para sermos mais do que vencedores. Amém? Isso quer dizer que o chamado de Deus para a sua vida é que você venha a ser um colecionador de vitórias. Amém? Lá em João 15,16, ele diz assim, não foi vós que me escolheste, mas eu vos
consegue a sua conquista. Amém? Você não foi chamado para ser um vencedor. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Amém? Aleluia! Quinto passo. Seja, e último, tá? Quinto e último passo. Seja incomum. Ouse. Amém? Qual é o quinto passo? Seja incomum. Ouse. Amém? Seja incomum. Só quem é incomum faz a diferença. Se você é comum, tudo aquilo que você fizer não vai ter nenhuma expressão. Deus te chama para ser incomum. Sabe como aquela mulher foi incomum? Vocês vão ver. Aquela mulher foi incomum porque ninguém antes, jamais, tinha ousado tocar na tzit do sacerdote. E ela foi a primeira, ela foi a pioneira. Sabe o que aconteceu depois disso? Eu não vou te contar, eu vou ler para você. Lá em Marcos 6,56. Ele diz: isso é tremendo. Amém? Marcos 6, 56. Olha o que começou a acontecer depois da atitude daquela mulher. A Bíblia diz: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças. E o que acontecia? E rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla de suas vestes. Quando você aleluia? Aleluia! E todos os que lhes tocaram sararam. Amém? Você pode dar glória a Deus. Amém? Essa mulher ousou. Amém? Ela fez a diferença. É aí para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para ser sal da terra. O que o sal faz na comida? Ele não dá um sabor especial. Ele não faz toda uma diferença. O que Deus chamou, para que Deus chamou para ser luz, quando tudo está escuro e a luz chega, o que acontece não faz toda uma diferença. Assim a Bíblia fala que resplandeça a tua luz no meio das trevas. Amém? Fique de pé nesse momento. Você vai colocar a mão no seu coração. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Deus te chamou para ser um referencial. Escuta. E aonde quer que você for, se você aprender a conquistar a sua vitória, entender que você está num tempo de vitória, de conquista, as pessoas vão querer te imitar. As pessoas vão querer fazer igualzinho que você faz. As pessoas vão querer ser como você. Queridos, no mundo há tantos referenciais no inferno que roubam as vidas dos jovens, que destroem casais, que acabam com a estima da pessoa, com a alegria, com a vontade de viver. O que você tem feito? O que você tem feito? Você tem posto a tua luz embaixo da mesa. Deus, dentro de você, Deus veio habitar dentro de você. Você hoje é casa de Deus, você é tabernáculo de Deus. Deus veio tabernacular com você. E você não pode querer ser comum. Você precisa fazer diferença. Você precisa abandonar seus medos, suas preguiças, seus desânimos e visitar, conversar.
restaurar a juventude, para restaurar a infância. Nunca, em todo o tempo, as crianças foram tanto afligidas, se roubam a infância. Esses dias eu estava conversando com uma adolescente, uma pré-adolescente. Os pais saíram da igreja e foram morar no outro lugar. Ela era pequena. E ela agora está retornando, já é uma adolescente. E ela foi no retiro de jovens, no acampamento de jovens. E ela sentou comigo e falou: pastora Cátia, enquanto eu morava aqui perto da igreja, eu tive a minha infância. Ela se mudou criança. Quando eu me mudei para aquele lugar, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu vi a minha infância ser roubada. Eu tive que aprender a amadurecer. Eu tinha uma visão da minha família, eu tinha uma visão do meu pai e da minha mãe, porque os pais se desviaram e a família não desviou. Hoje eu tenho outra visão. Hoje eu tenho outra visão do meu pai. Meu pai não é mais aquele herói. Queridos, você não imagina as coisas que eu vi daquela jovem. Passei a tarde toda ouvindo. Tudo que ela falou era tudo que eu não queria ouvir. Mas eu precisava. Perto de você há pessoas que precisam falar. Talvez coisas que você não quer ouvir. Você precisa vencer essa sua tentação. Deus conta contigo. Deus conta contigo. O que será do mundo, das pessoas, se nós desistirmos de fazer a diferença? O que será? O que será do seu vizinho, dos seus familiares? Da minha família, eu e o pastor Jorge, que na época éramos jovens, recém-casados, nós fomos os primeiros a nos converter. E a partir daí, veio minha irmã, veio minha mãe, veio minhas primas, veio a mãe do Jorge, veio o irmão do Jorge, veio a irmã do Jorge, veio a igreja de Caxias, porque começou com uma prima minha, que era lá do centro da minha avó. Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós jamais olhamos para trás. Nossa vida não foi fácil, ainda não é. Amém? Mas nós aprendemos a cada dia aplicar o sangue de Cristo em nossas vidas, a valorizar o preço alto que Jesus pagou por nós, aplicando a palavra de Deus. Isso tem feito toda a diferença. Nós podemos hoje, com 22 anos de casado, dizer: eu e minha casa seremos assim. Os nossos filhos se envolvessem líderes na igreja. Que maravilha, Deus. Quantas notícias ruins, quando eu me converti, era mais. Hoje Deus está restaurando as famílias sacerdotais. Mas quantos filhos de pastores estavam nos morros se traficando, se drogando, se prostituindo? Queridos, Deus tem feito diferença. Deus podia fazer tudo sozinho, mas
destinador de